A maioria dos estudantes pensa assim que ela decide que o desafio de passar em medicina é para ela quando ela consegue criar uma disciplina de estudar 4, 5 horas por dia assistindo aula. Ou quando ela consegue vencer a procrastinação, abrir a plataforma do cursinho e assistir aula. Ou quando ela deixa de ir numa festa no final de semana para fazer resumo das aulas que ela viu ao longo da semana no cursinho. Mas não é nada disso. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar a lógica por trás da aprovação em medicina, tá? Existe uma lógica por trás da aprovação em medicina e é a mesma lógica que determina quão bem-sucedido um médico será ao longo da sua carreira. Por exemplo, o médico do Hospital Sírio-Libanês que cuida dos presidentes teve que respeitar essa lógica para chegar onde ele chegou. O médico que tem o seu consultório mais simples numa cidade do interior também teve que seguir essa lógica. O médico que terminou a residência, concluiu a residência, precisou seguir essa lógica para concluir a residência. E é essa lógica que eu vou te explicar que define quem entra na residência e em qual residência que a pessoa pode entrar. Então, portanto, se a pessoa quer avançar na carreira da medicina, ela precisa entender essa lógica e jogar esse jogo, respeitar essas regras, porque senão ela não vai conseguir chegar onde ela deseja. E eu diria que ela tem que seguir, respeitar essa lógica desde quando ela decide passar em medicina até o dia que ela se aposenta. Ou seja, é uma lógica que vale para qualquer pessoa que almeja carreira em medicina. E eu ouso dizer que depois desse entendimento, você vai ter mais informações para tomar com mais embasamento a decisão de: será que eu vou fazer medicina ou não? Será que medicina para mim é um desafio que eu estou disposto a encarar? Mas quem sou eu para falar isso para você? Bom, meu nome é Bruno Werneck, eu sou criador desse canal, eu sou criador do cursinho que patrocina esse canal. Isso aqui é um canal de YouTube, mas depois virou um cursinho. Eu também sou engenheiro formado pelo ITA, sou professor de matemática e física. Enfim, desenvolvi uma metodologia de ensino que já produziu mais de 5.568 aprovações em medicina, engenharia, direito, nos vestibulares mais concorridos das melhores universidades públicas, tá? Para receber outros conteúdos dessa série e das outras séries que a gente lança, faz o seguinte: se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte o vídeo, segue a gente também no Instagram, que você vai receber muitos conteúdos assim. Vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para entender a lógica, essa lógica que eu tô te falando. Então, anota aí, você precisa entender que o médico é um ser humano a serviço da vida. Qual a consequência? A consequência é que o médico é muito menor do que a missão que ele resolveu abraçar, que ele resolveu seguir. E isso define algumas características dos bons médicos. Você vai encontrar essas 3 características aqui em todos os médicos que você conhecer pela frente, e daqui a pouco eu vou te explicar como que elas se relacionam com a sua aprovação em medicina, tá? A primeira característica de um bom médico é a humildade diante dos casos que aparecem na frente dele. Como assim? Um médico nunca pode subestimar um caso e, esse caso é muito simples. Um bom médico, não. Ele vai recorrer aos conhecimentos que ele adquiriu, ele vai recorrer à experiência dele, ele vai recorrer a novos conhecimentos, ele vai recorrer a outros colegas para descobrir as soluções, para estabelecer um diagnóstico para cada caso que seja muito complexo, né? Porque tem casos que ele já está acostumado, que ele já tem um processo muito bem mapeado de identificar a solução e ele não precisa recorrer a tanta gente, mas ele é uma pessoa humilde, naturalmente humilde. Além disso, um bom médico, ele respeita o paciente independente de quem é o paciente. Então imagine que teve um tiroteio e o policial e o bandido entraram na urgência. Os bons médicos não vão fazer distinção entre o policial e o bandido, porque o compromisso deles não é com as pessoas, é com a vida. O bom médico, ele não julga, ele não faz julgamentos. E a terceira característica é que o médico, ele é curioso por natureza. Ele é uma pessoa que está sempre estudando, ele é uma pessoa que gosta de aprender, gosta de se desenvolver ali na sua área da medicina e em outras áreas correlatas. Então sempre você vai encontrar essas características nos bons médicos. Agora eu vou te falar do segundo passo, que a gente está afunilando, né?
O segundo passo é, você precisa entender a hierarquia da medicina. Como assim hierarquia, Bruno? Hierarquia é uma palavra ruim. Você está falando isso porque você fez engenharia numa escola militar e fez engenharia eletrônica no ITA e lá todo mundo era militar, você era militar. Não, não é por causa disso. Existe uma crença muito negativa em relação ao conceito da hierarquia. Mas se você analisar a história da humanidade, desde os tempos mais remotos, os pequenos grupos de seres humanos, eles se organizavam com hierarquias muito claras, né? No caso dos povos mais primitivos, o principal fator para definir onde a pessoa se encaixava na hierarquia era a idade. O mais velho era o mais importante. O líder da tribo nem era necessariamente o mais importante, ele talvez era o mais forte, porque tinha que levar para as guerras e tal. Mas o mais importante era o mais velho. Por quê? Porque o mais velho tinha conhecimento acumulado ao longo de várias décadas, conhecimento sobre como proteger as pessoas, como curar as pessoas, como evitar que elas adoeçam, como proteger a tribo das ameaças externas, como se desvencilhar de armadilhas. No caso das Forças Armadas, eu tive durante 5 anos dentro de uma instituição militar, que é da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, enquanto eu fazia engenharia eletrônica no ITA. Ficou muito claro para mim, e você vai observar isso em todas as Forças Armadas, que a hierarquia é definida pela patente que você recebe de outra pessoa. Como assim, Bruno? Bom, um engenheiro recém-formado no ITA, tem 20 e poucos anos, e ele, se for da Aeronáutica, ele é tenente. Muitas vezes ele exerce autoridade sobre um sargento que tem, sei lá, 60 anos não sei, mas vamos lá, 50, 40 e poucos anos, que tem até mais experiência que ele, tem mais idade, tem mais vivência de vida. Existe uma relação de respeito entre eles, mas a palavra final é do tenente. Normalmente esse tenente consulta os sargentos para tomar as decisões. Ele é esperto, né? Ele não é burro, ele usa a experiência dos outros. No caso dos esportes, a hierarquia é definida pelos resultados. O Usain Bolt foi, durante muitos anos, o cara mais top na hierarquia dos velocistas. Por quê? Porque ele sempre esteve na frente das corridas de mais velocidade. Até hoje ele carrega alguns recordes que ainda não foram quebrados. E na medicina, a hierarquia é definida pelo volume de casos complexos que o médico consegue resolver. Então agora a gente está chegando num ponto que é justamente o ponto que você começa a decidir se você vai encarar o desafio de passar em medicina ou não. Porque pensa só, o médico que cuida do presidente no sírio-libanês, né, independente do presidente, ele, para chegar nessa posição, ele teve que resolver muito caso complexo, de muita gente, casos de vida ou morte. Como que ele se tornou essa referência? Resolvendo esses casos complexos. Ele tem contato com todo mundo do hospital? Não, ele não tem contato com o residente do primeiro ano da residência. Ele tem contato com os diretores que também estão ali num patamar mais próximo dele. Resolveram muitos casos complexos, resolveram muitos problemas complexos. Presta atenção nisso que eu estou te falando, para ver se você já está entendendo onde que eu vou chegar. E vai descendo na hierarquia, você tem o diretor da residência, o chefe da residência. O chefe da residência, ele não fala tanto com o dono, com o diretor máximo médico do hospital, mas ele fala bastante com o médico que está ali em cima dele e fala com o residente do terceiro ano de residência. O residente do terceiro ano não vai falar com o diretor, ele vai falar muito com o chefe da residência, né? O residente do penúltimo ano de residência, né? Tem o cara que está no último ano da residência, que já vai virar médico, tem o cara do penúltimo ano, talvez ele não vai ter tanto contato assim com o chefe da residência, mas ele tem uma mentoria diária, ele recebe mentoria diária dos residentes de último ano. E a gente vai descendo até o primeiro ano da residência. Cara, esse cara do primeiro ano da residência, ele está acostumado a resolver problema de prova da faculdade, alguns casos mais simples, com uma supervisão muito alta. Então a vida dele é muito parecida com a vida do calouro da faculdade de medicina, só que na residência. Então a vida que você quer ter como calouro na faculdade de medicina é uma vida que ele já teve, ele não quer mais, mas ele está revivendo isso na residência. Então é muito importante você entender isso, que existe uma escalada que depende da quantidade de problemas complexos que a pessoa resolve. E o que uma pessoa precisa, então, fazer para passar em medicina, principalmente numa universidade pública? Ela precisa resolver problemas, que são as questões do vestibular, as questões do Enem, da FUVEST ou de outro vestibular que você vai prestar para entrar na faculdade de medicina. Anota isso, a pessoa cresce
na medicina conforme ela vai aumentando o volume de problemas complexos resolvidos ao longo da vida. E aí, Bruno, quando é que a pessoa decide se o desafio de passar em medicina é para ela? Você já entendeu onde eu tô querendo chegar? Você já decidiu se o desafio de passar em medicina é para você? A maioria dos estudantes pensa assim que ela decide que o desafio de passar em medicina é para ela quando ela consegue criar uma disciplina de estudar 4, 5 horas por dia assistindo aula. Ou quando ela consegue vencer a procrastinação, abrir a plataforma do cursinho e assistir aula. Ou quando ela deixa de ir numa festa no final de semana para fazer resumo das aulas que ela viu ao longo da semana no cursinho. Mas não é nada disso. O momento da decisão é quando a pessoa enfrenta os primeiros exercícios, as primeiras questões que ela não sabe resolver. Ela assistiu a aula e não consegue resolver o exercício. Esse é o momento que a pessoa toma a decisão. Qualquer pessoa que vence esse obstáculo de enfrentar questões que ela, a princípio, não consegue resolver, é uma pessoa que tem capacidade de passar em medicina. Aqui no quadro, por exemplo, a primeira lista de exercícios que a gente orienta o aluno a resolver é uma lista de divisibilidade. O que é divisibilidade? É quando você aprende as regrinhas para que um número seja divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Você sabe quando que um número é divisível por 3? Vamos supor que você tem que descobrir para resolver uma questão. Como que você encara esse desafio? O que você faz? Se você estudou numa escola brasileira típica, pública ou privada, tanto faz, provavelmente você vai ter dificuldade nessa primeira lista de divisibilidade ou na primeira lista lá do seu cursinho. Você pode passar em medicina? Claro que pode. Não tem nada que te impeça de passar em medicina. Mas se você não enfrenta essa lista de exercícios que tem questões que você não sabe resolver, como que você vai enfrentar? Tentando resolver a questão mais de uma vez, recorrendo à videoaula para entender como que resolve, procurando um exemplo, pedindo ajuda na monitoria, pedindo ajuda para um colega, pedindo ajuda até para o chat GPT. Se você não tem essa atitude com todos os conteúdos que caem no seu vestibular, você nunca vai passar em medicina. Imagina você numa mesa de cirurgia com um médico para operar o seu coração que não teve a resiliência de aprender regras 3, que não teve a resiliência de aprender fundamentos básicos de logaritmo para passar no vestibular, que não teve a resiliência de aprender o básico de biologia, o básico de matemática. Quando que isso vai acontecer? Isso nunca vai acontecer. A pessoa que não desenvolveu esse gosto por resolver problemas, essa curiosidade natural por acumular problemas complexos resolvidos ao longo da vida, nunca vai passar em medicina. Então ela nunca vai chegar nem na faculdade de medicina. Quem dirá tá lá na mesa de cirurgia com você. Eu gravei um vídeo, tá, onde eu explico como que você pode configurar o seu cérebro para você passar em medicina. Porque a gente foi configurado para não vencer desafio nenhum na vida inteira, né? Então você precisa reconfigurar o seu cérebro. Esse vídeo vai aparecer em algum lugar aqui. Assiste o vídeo. Tá aqui no YouTube, é gratuito. Ninguém vai te vender nada. Assiste o vídeo. Você vai entender como você consegue reconfigurar o seu cérebro. Eu separei também um monte de materiais, organizei tudo num link que tá aqui na descrição, que vão te ajudar a se tornar uma pessoa capaz de passar em medicina. Clica nesse link da descrição, vai lá, estuda esse material, aprofunda nesse material, porque você vai conseguir se tornar alguém capaz de passar em medicina. Bruno, eu tenho dúvidas que são muito específicas, que, enfim, eu preciso perguntar para alguém que seja especialista nessa área de aprovação em medicina. Se você quiser, você pode escrever nos comentários desse vídeo, que eu vou responder os comentários para te ajudar a conquistar a sua aprovação, tá bom? Independente de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, porque você vai receber muito conteúdo que vai te ajudar a passar em medicina, conteúdo gratuito. Você vai receber novas séries, novos vídeos de aulas que vão te ajudar a conquistar a sua aprovação e que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais capaz de passar em medicina, tá bom? Um grande abraço, ótimos estudos para você, que Deus te abençoe.